Ele acabou de fazer isso na rede Truth Social, tá aí a imagem que você está vendo, ele fincando a bandeira, ao lado dele está o vice-presidente e o secretário de Estado, Marco Rubio, eles dois aí, o J.D. Vance, que é o vice-presidente, e o Marco Rubio, que é o secretário de Estado. Ele publicou essa imagem bem nesse momento em que a gente discute essa ideia perigosa para o resto do mundo. Felipe, enfim, que mensagem Donald Trump quer passar? Eu sei que parece bem óbvia, mas se você puder destrinchar um pouco o que acabou, né? Porque a gente acabou de discutir sobre esse assunto e vem Donald Trump publica essa imagem na Truth Social. E está sendo Trump, né? Está esticando a corda, está tensionando para tirar algum tipo de vantagem em relação a esse assunto, em relação à Groenlândia, né? A gente sabe que a questão da Groenlândia é muito mais profunda do que simplesmente a questão da Venezuela, né? É muito mais fácil, né, os Estados Unidos entrar na Venezuela, violentar a Venezuela, do que violentar, né, um membro da União Europeia e um membro da OTAN. Então eu creio que o Trump está tensionando para chegar numa negociação em relação à Groenlândia, em relação, inclusive, à postura da União Europeia em relação à própria Rússia, né, e à própria China, né? Então, no caso da Groenlândia e no caso da União Europeia, eu creio que o Trump quer muito mais aproximar, né, fazer com que a União Europeia se aproximar dos Estados Unidos do que em relação à Rússia e do que em relação à China, né? Apesar da União Europeia, né, e do Macron, né, se colocar completamente contrária à invasão Rússia na Ucrânia, é bom lembrar que a União Europeia compra, né, energia, petróleo, gás, né, da Rússia, né? Ou seja, então tem uma questão ali de zonas de influência implícita muito grande, né? Eu não creio que o Trump está fazendo isso para mostrar que vai invadir a Groenlândia. E eu falo isso com uma ressalva muito grande, né? O Trump é imprevisível, né? Eu posso estar falando isso aqui agora e amanhã, ou então hoje de madrugada, o Trump resolve fazer um tipo de operação na Groenlândia. Mas com as cartas que eu tenho na mesa, Rafa, eu não acredito que o Trump irá fazer isso, até porque a relevância da União Europeia, apesar da União Europeia ser mais irrelevante atualmente do que no passado, né, é muito maior do que a relevância da Venezuela e da América Latina em geral. Então eu creio que ele está tensionando, né, e está querendo mostrar uma certa força, querendo mostrar probabilidade, possibilidade de fazer algo drástico para tentar fazer uma negociação muito melhor para os Estados Unidos e puxar os Estados Unidos para o setor de influência, puxar a União Europeia para o setor de influência dos Estados Unidos. Então eu creio que o Trump está tensionando para tirar algum tipo de vantagem e esse é o modo operandi do Trump, né? Então, ou seja, nada de novo em relação a esse tensionamento do Trump em relação à União Europeia. É aquilo, né, Felipe? Talvez daqui a pouquinho a gente tenha que voltar ao vivo para uma nova decisão do Trump, mas é interessante também que, apesar dessa possibilidade da gente prever como o Trump vai agir, né, mais cedo também o presidente Vladimir Putin, lá da Rússia, ele disse que não vê como extravagância de Trump essa tentativa de anexação da Groenlândia, que na verdade se trata de algo comum à política externa americana. Então, meio que ficamos nesse impasse, né? Sabemos que há um presidente imprevisível, mas também sabemos o histórico dos Estados Unidos em relação à Groenlândia, né? Aí tem um ponto interessante em tudo isso, né? Para a Rússia, né, e para o Putin, seria muito bom, né, o Trump invadir a Groenlândia. Porque se o Trump invadir a Groenlândia, acaba a OTAN, né? Todo mundo sabe que a OTAN tem a força que tem por conta do apoio da proteção dos Estados Unidos, né? A partir do momento que o Trump viola, né, o acordo com a União Europeia, né, e faz qualquer tipo de ocupação e invasão na Groenlândia, o que ele vai fazer, por consequência, é acabar com a OTAN, né? E acabando com a OTAN, é bom lembrar, é tudo que o Putin quer, né? É bom lembrar que o Putin entrou na Ucrânia, né, porque ele achou que a OTAN estava se expandindo para próximo da fronteira da Rússia. Essa foi a justificativa do Putin, é bom lembrar, né?
Então, a partir do momento que a OTAN é enfraquecida, né, o Putin também é um dos vencedores, né? E quem sai perdendo na situação é somente a União Europeia e a OTAN, que vai realmente mudar a reorganização militar da União Europeia, né? Agora, é importante destacar o seguinte: a União Europeia, nos últimos meses, né, nos últimos anos, né, começou a se planejar para investir muito mais, né, em proteção, muito mais em armas militares, em armamento, né, exatamente porque está vendo, né, a grande mudança da ordem mundial, com a Rússia invadindo a Ucrânia, com os Estados Unidos têm uma postura muito mais ativa militarmente em vários pontos do mundo, né? Então, você vê que o mundo, no final das contas, já está se tornando cada vez mais inseguro, infelizmente. Também o quão a resposta da União Europeia às ações de Trump, elas têm sido demoradas e também pífias. Por que você acredita que se demora tanto para a União Europeia tecer algum comentário? Realmente é esse receio, por exemplo, como aconteceu agora com a França, que foi imposta mais tarifas? É uma incógnita, né? A União Europeia, infelizmente, ela tem se tornado. Eu falo infelizmente porque desequilibra, né, a ordem mundial. Né? Eu não falo por. Eu falo, infelizmente, por uma questão objetiva. Né? O mundo, quando todo mundo está no mesmo nível, em equilíbrio, né, é muito mais seguro do que quando uma potência como a União Europeia perde poder e perde relevância. Né? Então, eu falo, infelizmente, muito nesse sentido. Né? O que eu vejo é que a União Europeia tem perdido a sua relevância, tem perdido a sua importância do decorrer dos anos. Né? E muito por questões internas da União Europeia e por questões realmente de estrutura organizacional da União Europeia e por conta também, né, do enfraquecimento do multilateralismo. Né? O multilateralismo, no passado, querendo ou não, ele acabava segurando, né, a ordem mundial e dando uma importância muito grande na União Europeia. Né? Tanto é que grande parte dos países do Conselho de Segurança da ONU é da União Europeia. Né? Aí você vê, por exemplo, que com o enfraquecimento do multilateralismo, a União Europeia perde uma certa importância e certa relevância. Aí você me pergunta, poxa, por que a União Europeia não está sendo muito mais decisivo com o Trump e está deixando os Estados Unidos e o Trump se fortalecerem e ameaçarem ela muito mais? Né? É porque a União Europeia não tem mais nenhum tipo de poder institucional para frear os Estados Unidos, né? Que não seja, infelizmente, com poder de dissuasão de vários dos seus países que têm arma nuclear. Né? Então, esse é um ponto principal. E aí a questão que se coloca, que eu acho importante a gente discutir, de certa forma, qual que é o papel da União Europeia nesse cenário de conflitos, né, cada vez maior. O que eu acho, Rafa, e essa é uma opinião minha, é que a União Europeia sabe que o Trump é um touro indomável, sabe que o Trump é irrelevante, é imprevisível, né? Então, para a União Europeia, é muito melhor se desviar do touro, né, e tentar torear o touro do que ir para o enfrentamento. Até porque sabem que o Trump, né, depois de 3 anos, vai sair do governo. Né? A União Europeia vai continuar, né, os Estados Unidos vão continuar com outro governo. Então, na minha opinião, a União Europeia está contando com isso. Né? Fala, poxa, é muito melhor eu não enfrentar, tentar negociar, tentar colocar panos quentes em muitas questões do Trump dos Estados Unidos, porque eu sei, né, que daqui a 3 anos vai mudar o governo. O Trump não vai conseguir disputar a reeleição. E isso é muito. E por que eu falo isso? Não é porque eu estou chutando isso na minha cabeça. Né? É quando, por exemplo, a União Europeia resolve não regular ou então atrasar o regulamento das redes sociais e das mídias sociais, que era uma questão que o Trump reivindicou, né, está muito mais ligado com essa ideia. Poxa, é melhor eu segurar 3 anos essa regulação do que eu bater de frente com uma pessoa que é imprevisível e pode vir para cima de mim e ter um resultado muito pior para mim. Né? Então, eu sinto que a União Europeia está racionalizando muito mais do que agindo com a emoção. Agora, isso tudo, é bom lembrar, gera uma certa fraqueza em quem está vendo de fora. Então, isso que está acontecendo com a União Europeia.